E entrando, inclusive, no que o pastor Alexandre falou sobre muitas pessoas que não entendem, têm medo do Apocalipse, não sabem o que significa essa palavra. Outro termo que foi também muito utilizado, que as pessoas não conhecem, é o termo marcadores proféticos. Eu queria saber o que significa esse termo, qual a importância desses marcadores proféticos, não só para a igreja, mas também para o mundo. Alexandre, você pode responder? Vamos lá, marcadores proféticos. Quando você fala marcador, você fala de marcos, ou seja, aquele que você define. Você fez ali como se você erguesse um monumento definindo aquele acontecimento. Então você tem vários acontecimentos na história do homem que marcou. O homem foi marcado ao longo da sua história por acontecimentos extraordinários, alguns tão extraordinários que são o mais extraordinário de todos, o nascimento de Jesus. Dividiu no Ocidente o calendário antes e depois de Cristo. Você vê, foi um marco, isso que ele marcou. Como você vê assim, outros marcos dentro da história do homem, quando a queda da Bastilha, né? Aí você inaugurou a Idade Contemporânea, não é isso mesmo? O fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. E fatores na história do homem que marcaram. Impérios são marcos. Profeticamente, nós temos os marcos também. São fatos, acontecimentos profetizados na palavra que aconteceram, que marcou uma igreja profética, uma igreja fiel, uma igreja atenta. Porque quando você vê por que os marcadores proféticos diz respeito à igreja e não diz respeito ao mundo? Porque o mundo, ele se afeiçoa à história, aquilo que define a história dele, o que acaba aqui. A igreja, ela define, ela vê os marcos, o acontecimento definidos naquilo que marca os passos dela para a eternidade, para o fim de todas as coisas. Então nós vemos aqui quantos fatos ocorreram na história do homem, profetizados na palavra, que a igreja identifica esse momento, identifica esses atos, esses fatos e marca. E nós vamos percebendo nisso os acontecimentos daquilo que se aproxima para um grande acontecimento que vai ser o mais importante de todos para nós, quer dizer, de tantos outros, é o mais importante de todos. Você não pode qualificar cada um como mais importante que outros, mas é aquilo que nós mais aguardamos. Porque às vezes, mas qual que é importante, o arrebatamento da igreja ou o nascimento de Jesus? Ambos têm a importância dele no tempo que se aguardava. Nós aguardamos hoje o quê? O arrebatamento da igreja. O que está marcando profeticamente o tempo que identifica que nós estamos chegando a isso? As profecias que se cumpriram. Cada uma que se cumpriu, cada fato que aconteceu, que nós identificamos na palavra. Às vezes pensam, porque o livro do Apocalipse... Não, Apocalipse, por excelência, é um livro de revelações. O próprio nome dele chama revelação, profecia. Mas toda a palavra é profética. Você não qualifica o livro de Gênesis menos profético do que Apocalipse, porque tudo ali é profetizado, tudo é profético. E todos os acontecimentos, a igreja vai marcando, a igreja confere. Nós vemos que o servo de Deus sempre está atento a todas as coisas, ele não é descuidado. A Bíblia diz, estáis sempre vós, pois, apercebidos. A igreja tem que estar percebendo. Se você não percebe os tempos, as estações, profeticamente, você está fora do contexto profético também. Então você tem que estar integrado no corpo, na igreja, identificando como que nós estamos, o momento que vivemos e como que nós estamos prontos, preparados para o que vai acontecer. A igreja, só para ilustrar a posição da igreja, quando o nascimento de Jesus... Quando nasceu, havia marcos proféticos que identificou para quem vivia na época que o nascimento de Jesus era próximo. Aí nós vemos o quê? Quando foi Simeão mesmo, que estava no templo, quem apresentou Jesus foi Simeão, foi isso mesmo? Foi... Não. Simeão pegou Jesus. Pegou Jesus. Pegou Jesus. Braços, né? Então ele falou assim, despede o teu servo, porque havia uma profecia que ele não morreria antes de ver o Salvador. Quer dizer, se eu tenho uma profecia que eu não vou morrer antes de ver o Salvador, isso evidencia que está próximo o instante do Salvador nascer. Quando os pastores guardavam o rebanho, eles ouviram alguma coisa, foi anunciado. Nós vamos aonde? Vamos a Belém. Olha só, eles estavam atentos naquele momento. Havia um povo preparado. Era Israel inteiro? Não, havia um povo fiel. É o mundo todo que está preparado hoje? Não, existe um povo fiel. Um povo que está vendo os marcadores proféticos, está atento que vai acontecer em qualquer momento
nós vamos parar de conversar aqui e vamos estar dando glória a Deus na eternidade. Amém. É isso que nós queremos. Glória a Jesus. Agora, eu queria completar essa pergunta, Alexandre e os demais, porque você falou sobre o mundo que tem na história os seus marcadores, né? Você faz as datações ou as eras, as épocas de cada, né, por marcadores históricos. E os marcadores proféticos, a igreja é que tem essa percepção. Mas há uma expressão que a gente usa muito, que são marcadores históricos e proféticos. Ou seja, esses marcadores que são proféticos, a leitura dos marcadores históricos se torna profético para a igreja. Não é isso? Na verdade, são eventos históricos, perceptíveis para todas as pessoas, mas a análise, a percepção desses marcadores do ponto de vista apenas histórico, né, vai apenas para o livro, né, para os registros. Por exemplo, um aspecto muito importante, você pega, por exemplo, a reforma religiosa do século XVI. 31 de outubro de 1517, Catedral de Wittenberg, Alemanha. Isso é história. Agora, ali naquele dia, cumpriu-se uma profecia. Qual a profecia? Uma profecia que foi proferida pelo Senhor Jesus, quando ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Então, o profético se cumpriu na história. Então, naquele dia ali, da fixação das 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 31 de outubro de 1517, naquele dia ali se cumpriu uma profecia. O profeta Isaías, por exemplo, profetizou sobre o dia que Israel ia nascer como nação. Capítulo 66, verso 8 de Isaías, ele chega a dizer assim: acaso nascerá uma nação em um só dia? Pois Sião já está de parto e já deu à luz aos seus filhinhos. Então foi uma profecia falando de um dia, e esse dia foi 14 de maio de 1948. Então, em termos de história, o que representou o 14 de maio de 1948? Representou um momento de uma organização do Estado de Israel. Mas isso foi profetizado 730 anos antes de Cristo pelo profeta Isaías. Então, você vê o que é o marco histórico e o que é o marco profético. Então, histórico e profético, isso aconteceu naquela data. E o que nos importa na história da igreja nem é tanto o lado, vamos dizer assim, histórico. A nossa maior preocupação quando nós falamos da história da igreja é saber o que o Espírito Santo fez ao longo da história. Por quê? A história ela foi delineada pelo Espírito Santo. Quando lá no livro de Daniel nós vemos ali as referências relacionadas aos impérios gentílicos, eles vieram de acordo com as datas, mas foi como o Senhor revelou ali a Daniel no capítulo 2 do livro de Daniel. Então, quer dizer, o profético aconteceu, mas aconteceu dentro da história. Agora, nós que somos os servos de Jesus, temos o Espírito Santo, então nós discernimos que a profecia se cumpriu. É como o toque das trombetas. Toque das trombetas não é um som audível. O toque das trombetas é um anúncio de um aviso, né, de um sinal ou de um juízo, mas que só vai perceber quem está realmente no Espírito Santo, no Espírito, né? Assim como na época, no tempo antigo, só percebia o aviso que estava no toque da trombeta quem conhecesse, quem soubesse o que significava aquele toque. Aquele toque, isso. O inimigo não quer saber que som é esse. Ele ia ver o som, ele não ia saber se é para avançar, se é para recuar, se é para ficar o que for, porque isso é um segredo só para quem estava preparado para ouvir aquele toque. É bom lembrar, Josias, que os demais jovens aqui, que em Mateus 24, 32, Jesus fala sobre o brotar da figueira, né? Com suas folhas, seus ramos, saber que está próximo o verão. Então, na verdade, o brotar de Israel, em 48, despertou como se fosse o verão, como Jesus falou. Ou seja, ficar atento a esse despertar das profecias acontecendo, foi um despertar para o mundo, e a partir desse momento houve mais atenção que estava acontecendo no mundo, principalmente para os que esperam em Jesus, né? Então a profecia bíblica do verão, você observa o verão chegando, então Jesus falou, começa a observar quando a figueira brotar, o que vai acontecendo, está acontecendo no mundo. Então a igreja, os fiéis dessa hora estão atentos aos acontecimentos, lembrando sempre do que Jesus falou, né? Amém. Glória a Jesus. José, só é importante, quando fala de toque da trombeta, quem que está com o ouvido afinado para ouvir é dos segredos, porque os marcadores proféticos são profecias, claro, né? Para nós, profecia, que só identifica, isso que eu falo, é privativo, aquelas pessoas que nós vamos outra vez, privativo da igreja fiel. Porque a profecia
ela não é para o infiel, a profecia é para o fiel. Então, o infiel, ele ouve, assiste, vê, enxerga, ele pode até ler na Bíblia, a Bíblia falou que realmente Israel ia ser formado como nação. Ou realmente a Bíblia falou isso, e está acontecendo. Ele fica só nisso e para por ali. Mas o fiel, não, o fiel entende de uma forma muito mais profunda. Pera, isso aí são os marcos, está marcando para mim, marcando para a igreja. É o momento que se aproxima. Então, a profecia, ela vem no colo da igreja e a igreja agasalha a profecia e toma a profecia porque faz parte, a igreja é profética. E sem profecia o povo se corrompe. Se nós desprezarmos as profecias, nós seremos corrompidos e não entraremos na eternidade. Por isso que os marcadores proféticos apenas, exclusivamente, a igreja identifica. O mundo pode até conhecer, você pode falar e pode noticiar, pode até escrever a respeito disso, mas eles não alcançam o que realmente, o verdadeiro significado do que é profético.